Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Meu nome é Felipe Gil França e gostaria de tratar um tema talvez que esteja passando desapercebido sobre uma perspectiva do direito. Como algumas mulheres estão tendo uma diminuição salarial, em concreto, quando se trata da atividade de home office em tempos de pandemia. Escrevi um texto que vai sair no meu próximo livro acerca do paradoxo da eficiência em tempos de pandemia, em especial quando temos a realidade de algumas mulheres terem que se adaptar à carreira profissional, somadas à sua vida pessoal, em especial a vida doméstica. Essa nova realidade, que não tem qualquer parâmetro anterior para que possamos comparar, indica que a ideia de eficiência, que naquele primeiro momento em que essas mulheres foram indicadas para trabalhar em home office, poderia parecer que o seu trabalho seria feito de maneira melhor, mais corretamente e com efeitos práticos concretos maiores no mundo real, ou seja, teria uma eficiência qualitativa e quantitativa maior. Nesse texto específico, já alertava, e foi um ano atrás que eu escrevi, mas vai sair num livro esse ano, que é muito perigoso pensar que essa eficiência poderia se perdurar por um longo espaço de tempo. Vejo, por exemplo, alguns órgãos públicos que publicam com maior orgulho, por exemplo, a produtividade dos seus servidores, que aumentou de maneira muito forte, de maneira exponencial, melhor dizendo. Esse aumento exponencial me traz uma preocupação, porque existem seres humanos por trás desses números que devem estar extenuados, trabalhando muito mais do que a sua capacidade física e psicológica para poder alcançar esses números. E a indicação desse texto não existe sustentabilidade dessas atividades a longo prazo. Se vocês pensarem em sustentabilidade, aqui eu estou tratando a sustentabilidade do sistema. Por exemplo, quando você vai doar sangue, existe um limite de sangue a ser retirado do seu corpo. Esse limite é o respeito à sua capacidade de regeneração, de criação de sangue. Se você tirar sangue demais, você vai sentir falta de sangue ao ponto de não mais conseguir criar novo sangue e morrer. Dentro do universo de sustentabilidade da atividade laboral, penso que nós temos um problema de redução salarial dessas mulheres que estão em home office, algo que é inconstitucional. Então, acredito que seja urgente o debate sobre a diminuição concreta do tempo de trabalho dessas mulheres para que se volte a equalizar a eficiência das atividades que elas prestam, justamente para que se possa conciliar a vida dessas pessoas frente a uma realidade que nós nunca vivemos. Exemplo, tempos atrás era muito comum as pessoas que tinham certas condições econômicas deixarem os seus filhos em internatos, educação em internatos. Ou seja, essas instituições eram responsáveis tanto pela educação das crianças, pela alimentação, pela acomodação das crianças por um determinado tempo, enquanto os seus pais prestavam outras atividades. Logicamente, hoje ainda existe essa realidade, mas de maneira muito mais pontual no mundo. Na realidade que está imposta a todos, não temos muito como escolher qual vai ser o modo de atividade de educação, por exemplo, dos nossos filhos. E isso deixa ao encargo de uma determinada classe, de um determinado setor humano da nossa sociedade, um encargo muito maior ou desproporcional frente aos demais. Estou falando aqui dessas determinadas mulheres. Não estou generalizando e não estou aqui fazendo discurso ou machista ou feminista, qualquer altruísta que vocês possam imaginar ou de certa forma rotular, mas é uma preocupação prática. Existe sim um maior trabalho do ponto de vista qualitativo e quantitativo para uma mesma remuneração, sob o aspecto do direito do trabalho.
e constitucional. E sobre o aspecto de outras ciências, há sim um desgaste físico e psicológico muito maior dessas pessoas, em especial essas mulheres, e aqui homens que também estão em home office e também muitas vezes são ali os responsáveis pelos seus filhos, pelas atividades domésticas. Não estou falando nesse vídeo sobre vocês, tá? Estou falando nesse vídeo sobre essas mulheres. Essa preocupação é pontual, voltada a esse determinado nicho da sociedade. Então venho aqui sugerir um debate legislativo específico, e pode ser até emergencial, acerca da equalização salarial, para que não se ocorra uma perda concreta do valor, de fato, que o trabalho dessas mulheres tenham. De forma prática, imaginar que ou o tempo do trabalho é diminuído, ou o valor do trabalho é aumentado, porque a realidade em que se trabalha, essas mulheres, mudou. E se não mudar a remuneração, elas vão ter diminuição do valor econômico específico dessa atividade que é prestada. Gostaria de saber o que vocês acham. Gostaria que talvez chegasse a essa discussão aí a classe política, né? Que além de se preocupar com a pandemia, no ponto de vista de diminuição da disseminação e das tristes perdas que nós estamos sentindo, de milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de famílias estão sofrendo, e logicamente a nossa total solidariedade a essas famílias, né, que perderam seus entes queridos. E além disso, nós temos que pensar também em outros pontos da sociedade que estão sofrendo com a pandemia e que precisam de uma resposta do Estado, em especial do Poder Legislativo. Então, meus caros deputados federais e senadores, tratem de refletir sobre esse setor da sociedade que é tão importante, tão caro para nós, que está à beira também do colapso. Não há um colapso iminente apenas da saúde ou do sistema educacional. Há um colapso iminente em um outro setor que sustenta e muito a sociedade, que são esse nicho de mulheres, e talvez num segundo momento a discussão pode se estender a alguns homens que estão em ambientes domésticos, trabalhando, exercendo atividades profissionais, e provavelmente em pouco tempo tanto essa atividade profissional como essa atividade doméstica não vai se sustentar mais. Tá? O paradoxo da eficiência e de fazer o melhor, fazer o correto e trazer efeitos práticos, que é eficiência, eficácia e efetividade, a longo prazo, dentro desse ritmo que é imposto a todos nós, vai se quebrar. E quando se quebrar, para consertar, o trabalho vai ser muito maior. Tal como foi avisado aí pelos cientistas específicos da área da saúde, que o sistema de saúde, sim, vai chegar um momento que vai se tornar insustentável, vai entrar em colapso, e é o que está acontecendo. Então, talvez tenhamos que nos preocupar também em outras frentes de atividades intersubjetivas, de atividades humanas, e uma dessas frentes que estou aqui sugerindo, e digo de novo, num texto um pouco mais fundamentado, que vai sair no meu próximo livro, que é sobre o paradoxo da eficiência, o home office e a pandemia da Covid-19. Até quando vamos aguentar essa situação e até quando vamos viver essa situação sem uma contraprestação proporcional, justa e constitucional? Ou seja, não é nenhum favor que a gente pede para que o Estado adapte também a legislação, em especial trabalhista, para que imponha a empresas e órgãos públicos que tenham uma diminuição do tempo da atividade ou um aumento salarial proporcional a essa situação que esse nicho específico de mulheres estão vivendo. Tá? Fica aí a sugestão para reflexão e gostaria de ouvir a opinião de vocês. Um abraço.